paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez nessa noite para podermos cultuar o nome do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. É sempre uma alegria podermos estar aqui para adorar o Senhor Jesus. Eu vos convido para nós lermos a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículos 13 até o 16, para a nossa meditação. Nos diz assim a palavra: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A santidade, o Senhor exige de todos nós essa santidade. Devemos procurar nos santificar a cada dia mais e mais na presença do Senhor, cingindo os nossos lombos, nos guardando, nos resguardando de tudo aquilo que aborrece ao Senhor Jesus. Nós vamos orar agora em favor dos pedidos de oração, não esquecendo de orar em favor do pastor Luiz Rosa, para que o Senhor continue operando maravilhas na vida dele. Oremos ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, mais uma vez nos colocamos na tua presença, ó Pai. Te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, para juntos nós estarmos adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Pedimos que o Senhor esteja visitando a cada um dos teus servos nessa noite, operando maravilhas na vida de cada um. Também mais uma vez apresentamos ao Senhor o teu servo, o pastor Luiz Rosa, pedindo que o Senhor esteja, ó Pai querido, curando, recuperando a saúde dele, Pai. Pai Santo, que o Senhor possa continuar abençoando todo o teu povo que está espalhado sobre a face da terra, cobrindo com o precioso sangue de teu Filho Jesus, ajudando-nos, ó Pai, para que cada dia nós possamos ser mais santos diante da tua presença, nós possamos estar nos separando das coisas deste mundo e estarmos dedicando ao Senhor somente, ó Pai querido. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos na certeza da vitória. Amém. Nós vamos ouvir agora a equipe de louvor louvar o nome do Senhor Jesus Cristo com o hino da nossa harpa cristã, o nosso hinário oficial. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres de estar aqui mais uma noite para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E gostaria de convidar a você, meu irmão, minha irmã, para estar louvando ao nome do Senhor, junto conosco, o hino da nossa harpa cristã, hino de número 144, hino 144. Vem à Assembleia de Deus.
A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede mais uma vez de estarmos aqui falando do amor de Deus, adorando ao Senhor, bendizendo o seu santo e maravilhoso nome. Queridos irmãos, eu vos convido agora para a leitura da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Fala de Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Até aqui, irmãos amados. Jesus se coloca como a porta das ovelhas. E o texto vai dizer que, inicia o capítulo 10 dizendo que aquele que não entra pela porta das ovelhas, procura entrar por outra parte, é o ladrão e o salteador. Para nós termos acesso ao Todo-Poderoso, acesso à vida eterna, Jesus diz que não há outra entrada senão Ele. Ele é a porta que nos conduz, à entrada às mansões celestiais. Quando nós imaginamos assim, observamos na palavra de Deus, nós vamos ver que a Jerusalém terrena, a Jerusalém antiga, o livro de Neemias, capítulo 3, fala muito disso, quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele teve que reconstruir as 12 portas da cidade que haviam sido queimadas, E cada porta tinha um significado, são 12 portas, cada uma tinha um nome, tinha uma finalidade. E quando nós observamos a Jerusalém celestial, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, está escrito que lá também, há uma cidade santa preparada para nós com 12 portas, E é bonito até da gente pensar que o Senhor trabalha de uma maneira específica que nós podemos compreender. A primeira porta da Jerusalém terrena, que Neemias reedificou, reconstruiu, é exatamente a porta das ovelhas. E agora aqui, João fala de que Jesus foi contando uma parábola, ensinando aquelas pessoas sobre as verdades celestiais, como ele sempre fazia, e ele vai dizendo que há um curral onde as ovelhas ficam agrupadas, Mas para ter acesso a esse curral, tem que ter uma porta, as ovelhas precisam estar guardadas ali. E quando o porteiro, abre a porta e chama as ovelhas, o texto diz assim, ele as chama pelos nomes, porque ele conhece as suas ovelhas. Olha que coisa linda. E eu quero, nessa meditação, te lembrar que se alguém quer morar no céu, tem que se tornar ovelha de Jesus. Ele é que disse, eu sou a porta das ovelhas. Ao mesmo tempo, ele diz, eu sou o bom pastor. Versículo 11 deste mesmo texto, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus já deu a sua vida por mim e por você. Ele me conhece por nome e te conhece por nome. Ele sabe o meu endereço, o seu endereço, Ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe até antes de nós falarmos, Ele sabe o que nós vamos falar.
Ele é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus cita aqui nesta parábola que existem ladrões e salteadores, existem os mercenários, Jesus fala aqui também. Quem seriam estes? Espiritualmente falando, são todas as seitas, todas as filosofias humanas que tentam mostrar para o homem que existe uma outra entrada para a vida eterna feliz e abençoada, sem ser Jesus. Então existem vários ensinamentos, várias filosofias, vários pensamentos nesse sentido, para tirar você e eu, né, do foco. Mas Jesus deixou bem claro. Jesus disse assim, olha, o mercenário, ele não dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. E aí Jesus diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque eu as chamo pelo nome. Elas me conhecem porque eu as conheço também. Quem tem Jesus e quem já conhece a Jesus, versículo 5 diz assim, de modo nenhum seguirão o estranho. Ora, irmãos, quantas filosofias nós temos escutado? Quantas teorias nós temos escutado dia após dia? Principalmente nesse período de pandemia em que as pessoas ficam se perguntando como é que pode um vírus dominar praticamente o mundo todo em pouquíssimo tempo? O que é isso? O que está acontecendo? Aí tem as teorias de A, de B, não é assim? Várias teorias. É isso, é aquilo, né? O vírus foi fabricado em laboratório, não foi fabricado, é o morcego, é o rato, é a cobra, não sei o quê. Cada um tem a sua filosofia, cada um quer achar, né, a sua explicação, mas a única explicação para tudo o que acontece, irmãos, é a explicação da própria palavra de Deus. Jesus disse de todas essas coisas. Ah, pastor, mas a Bíblia fala de coronavírus? Não com esse nome, mas a Bíblia fala das pragas, das enfermidades, né, das contaminações, das guerras, dos terremotos, da falta de respeito, da falta de moral, da falta de obediência, né, a falta de amor ao próximo. Tudo isso aconteceria, né, aqui nesta terra, principalmente quando se aproximar cada vez mais do dia da vinda de Jesus, mais estes sinais vão aparecer, porque Jesus falou, né, levantai os vossos olhos, quando essas coisas começarem a acontecer, a vossa redenção está próxima. Então, para quem se guia pela palavra de Deus, não dá ouvidos a mercenário. Há hoje pessoas que lutam, né, para ensinar que não existe Deus. Existem outros que passam horas e dias e meses e anos estudando para tentar provar que não existe um Deus Todo-Poderoso, né? E fazem questão de dizer, não existe. Mas então da onde tudo surgiu? Surgiu de uma explosão cósmica, surgiu disso e daquilo, átomo tal e não sei o quê, na esfera sideral. E fazem tanta filosofia e tanta devagação, porque acham difícil de ouvir a voz do pastor. Jesus disse que os ladrões, os assaltantes, os mentirosos não herdarão o reino do céu. Mas Jesus disse que as suas ovelhas não ouvem essas pessoas. E entenda que aqui nós estamos usando os termos bíblicos, mas levando para o campo espiritual. Mas existem ladrões no campo espiritual? Sim. Satanás e os seus demônios querem roubar a sua paz, a sua saúde, a sua alegria, a sua fidelidade, a sua comunhão. São ladrões. Ladrão de alegria, o diabo é, porque ele não pode ser alegre, ele não pode ser feliz, então ele quer roubar a minha alegria, a sua alegria. Outra coisa que ele tenta roubar da nossa vida é a paz que temos, irmãos. Por mais que nós enfrentamos lutas, dificuldades, por mais que nós estejamos em dias, né, tão apertados esses últimos dias, mas dentro de nós existe paz, porque nós recebemos Jesus, que é o príncipe da paz. Então, quando Jesus fala que nós somos suas ovelhas, ele diz claramente que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E ele diz mais, o pastor vai adiante delas e elas vão seguindo o pastor. Isso significa que eu e você não podemos e nem devemos
andar por onde acharmos que devemos andar. Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio, pastor? Claro que tem. Você tem direito de escolher o que você quiser, mas não devemos. Se queremos entrar no céu, nós precisamos seguir o bom pastor, seguir as pisadas de Jesus, caminhar por onde ele caminha. E nem sempre Jesus nos leva a pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. Há momentos que Jesus nos leva a atravessar com ele um trecho de deserto. São aqueles dias de luta, de enfermidade, de perda de um ente querido, né? Às vezes perda de um trabalho. Ah, eu trabalhava na firma há tantos anos, agora com essa crise eu fui dispensado. O que está acontecendo? Está acontecendo que você está atravessando um deserto. Mas se você se lembrar que Jesus está à frente como seu pastor e você não desistir de seguir as pisadas do Mestre, certamente você vai atravessar esse deserto. E do lado de lá, você vai fazer como Miriam fez, né? Vai cantar louvores dizendo que só o Senhor é Deus. Então, queridos irmãos, Jesus vai falando, né, que nessa parábola sobre porta e curral e ovelha, mas está escrito aqui que eles não entenderam. Olha aqui, versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que ele lhes dizia. Aí Jesus precisou explicar com mais detalhes. Aí chega o versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer. E eu fico muito maravilhado com Jesus, porque Jesus, ele não se aborrece com a nossa ignorância. Muitas vezes nós não entendemos o sinal que ele está nos dando, a palavra que ele está falando. Às vezes o Senhor fala direto com a gente e a gente está achando que não é para a gente e não está entendendo. E Jesus torna a falar novamente, torna a nos tocar para que nós possamos entender que Ele não desiste de nós. Então o versículo 7 diz, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Você está entendendo? Então, o que você e eu precisamos fazer para ser salvos? Entrar pelo caminho, entrar pela porta, seguir Jesus pelo caminho. E esta porta é Jesus, não é outra porta. Não existe outras portas de acesso ao céu. Para o céu é só uma porta, e essa porta é Jesus. Você está entendendo, meu irmão, meu amigo, que acompanha esta meditação na palavra de Deus? Os homens, vou repetir isso, tentam com as suas filosofias, né? com as suas teorias, né? Tentam criar portas e caminhos para a eternidade. Há até quem diga que todo caminho leva a Deus, né? Há quem diga isso, você já deve ter escutado, mas isso não é bíblico, isso não é a palavra de Deus. Jesus disse, além de ser porta, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Se você não quiser ir através de mim, pode ir através de Maomé, pode ir através de Buda, pode ir através, né, do sol, da lua, do que você quiser. Não. Se fosse assim, Jesus teria dito, olha, eu sou um dos caminhos que o Pai mandou para a salvação. Mas fora de mim há outros caminhos. Ele teria dito, Jesus nunca usou de engano, mas ele foi taxativo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus só tem uma porta, irmão. E essa porta nos faz lembrar humildade, porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa porta nos faz lembrar de obediência. A Bíblia diz que ele obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente ao plano de salvação. Ele não desistiu por amor a mim e a você. Então quem é a ovelha dele, aprende a ser humilde, porque passa por ele que é humilde, recebe humildade, não é assim? Recebe obediência porque ele é obediente, recebe santidade porque ele é santo, e a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, recebe amor porque ele é o próprio amor. Tá certo? E assim vai, irmãos. Quem entra por essa porta, entra para uma vida nova. O apóstolo Paulo escreveu, as coisas velhas já passaram, ou se passaram,
e eis que tudo se fez novo. Então eu quero dizer para você que não há outra porta que te possa levar ao céu. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Esta porta está aberta, escancarada hoje, para mim e para você. Sabia disso? Nós estamos num período, numa dispensação que é chamado dispensação da graça. Então a porta que é Jesus está aberta e ele está dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A porta está aberta. Mas esta porta que é Jesus, um dia também vai se fechar para este mundo. Vai terminar essa dispensação chamada dispensação da graça. A igreja do Senhor, as suas ovelhas, estarão com ele. E aqueles que buscarem, depois deste período, não encontrarão mais a porta aberta. A porta vai se fechar. Então aproveita hoje, meu amigo, para entrar por essa porta. Até você mesmo que frequenta a igreja, você que já é membro da igreja, né? Mas tem andado pelos seus caminhos, tem entrado por outras portas, né? A porta da mentira, a porta da traição, a porta da carnalidade, da desonestidade, e aí vai, né? Tem tantas portas neste mundo, não é verdade? Mas só uma conduz ao céu. Eu estou enfatizando isso para que fique bem marcado no seu coração. É só Jesus. Então, se você tem se utilizado de outras portas, renuncia isso agora aí, em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor e entra em Jesus, que é a porta. Esta porta que é Jesus veio para os judeus, né? Jesus veio primeiramente para salvar o povo judeu, o povo da promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu e você fomos incluídos aí, tá certo? E olha o que diz o versículo 16, Jesus dizendo, e com isso eu já vou concluindo aqui. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É Jesus falando. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã que está participando deste culto, glorifica ao Senhor, porque eu e você que não somos judeus, não tínhamos direito, mas Jesus buscou outras ovelhas que não são deste aprisco. Que aprisco ele está falando? Dos judeus. Eu, você e outros, né? Que não são judeus. Mas hoje o evangelho é pregado a toda criatura. E aquele que crer, ouvir a voz do pastor e segui-lo, esse tem a vida eterna. Então que eu e você possamos, neste mundo de tantas vozes e de tantas portas e de tantos caminhos, nós possamos permanecer ouvindo uma só voz, caminhando por um só caminho, em direção a uma só porta, que é Jesus, a porta da salvação. Rejeite os outros caminhos, as outras portas, tá certo? Rejeite as outras coisas e se aplique em seguir Jesus de perto. Que Deus em Cristo nos abençoe e que, como ovelhas do Senhor, possamos aguardar o dia em que vamos ser todos reunidos como um só rebanho. Pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações serão agrupadas num só rebanho e o pastor é um só, Jesus Cristo, nosso bom pastor. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos agora, queridos irmãos, ouvir um louvor que será entoado pelo nosso ministério de louvor e logo após estaremos orando, agradecendo ao Senhor por este santo culto que realizamos em seu nome. Amém. Iremos louvar ao Senhor com um hino que diz que nós precisamos do nosso Deus, precisamos do nosso amado e querido Jesus, e longe dele, realmente, verdadeiramente, nós não conseguimos viver em nenhum momento da nossa vida. Vamos louvar ao Senhor.
Escuta o meu clamor, mas que o ar eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tuas misericórdias sem fim. Como o pai se compadece do filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar. Não vou resistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer comigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Glória a Deus. Acabamos de ouvir esta bela canção. Espero que você tenha sido tocado
pela palavra de Deus e também pelos louvores desta noite. Eu quero lembrá-lo de que você deve curtir, né? Clica lá no joinha, tá certo? Compartilhe também, convide pessoas para se inscreverem no canal e vamos continuar evangelizando através deste canal. Se você puder também, deixa ali no setor das mensagens no canal, deixa ali uma mensagem, uma palavra, um testemunho, até mesmo um pedido de oração, e nós estaremos, então, sendo edificados com a sua participação. Vamos agora orar ao Senhor e agradecê-lo pela sua presença em nossas vidas e por essa oportunidade de termos reunidos nesta terça-feira para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Oremos. Amado e querido Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos em que passamos na tua presença, adorando o teu santo nome, te cultuando, porque só o Senhor é digno de adoração e de louvor. Te louvamos também, Senhor, pela ministração da sua palavra. Te louvamos porque um dia o Senhor nos fez ovelhas do seu rebanho, ainda que não é por merecimento nosso, mas o Senhor nos chamou, nos separou, nos santificou para que fizéssemos parte deste santo rebanho. Agora, Senhor, nos ajuda nesses dias de tanta dificuldade a não ouvirmos outras vozes, porque as suas ovelhas não ouvem ou não dão ouvidos à voz do estranho, mas apenas a tua voz, é a tua voz, é a tua palavra que conduz o teu rebanho. Senhor, que não tomemos nenhum outro caminho, nem sequer um outro atalho, porque para a vida eterna só o Senhor é o caminho. Também, Senhor, que não sejamos tentados a entrar por qualquer outra porta que não seja o Senhor. Fica conosco, ajuda a tua igreja, fortalece, Senhor, os que estão fracos, levanta os que estão caídos espiritualmente, alegra o triste. Ó Senhor, o ladrão só vem matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Então ajuda a tua igreja a viver abundantemente na tua presença, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.